Olá, meu nome é Brenda Caroline e o título do trabalho é Correlatos Valorativos da Perpetuação do Bullying, um estudo com adolescentes do interior pernambucano. Dan Owens foi um dos primeiros pesquisadores sobre o bullying. A primeira pesquisa dele falava sobre os jovens suicidas na Noruega. Ele descobriu que adolescentes que apresentavam uma tendência suicida vivenciavam algum tipo de violência na escola, o que logo viera a ser denominada de bullying. E há várias formas de bullying, como apelidar, xingar, bater e excluir socialmente. E há várias pesquisas que falam que sofrer bullying na infância pode aumentar os riscos de problemas comportamentais como isolamento, depressão, ansiedade, déficit em habilidades sociais, por exemplo. Nesse sentido, os valores humanos fala sobre uma maneira consciente ou não de se comportar do sujeito. No presente estudo, a gente vai adotar a perspectiva psicológica da teoria funcionalista dos valores humanos, desenvolvida por Fonseca em 2016. Nele, ele divide os valores humanos em três: os valores pessoal, central e social. O valor pessoal, ele é presente em pessoas que valorizam muito o seu próprio prazer, ou seja, a pessoa sempre pensa em si primeiro e no o que é benéfico para si. Já no valor central, são aquelas pessoas que adotam um valor que é importante para si mesmo, independente do meio social e do material. Já o valor social, ele é muito encontrado em pessoas que pensam no bem-estar comum, evitam conflitos e sempre buscam aceitação. E aí a gente pretende, nesse estudo, conhecer quais valores se correlacionam com o comportamento de bullying em uma amostra de estudantes do ensino médio no interior pernambucano. Opa. Então, os participantes da pesquisa foram 180 alunos de escola pública no nível médio da escola de uma cidade de José do Egito, no interior do Pernambuco. A amostra foi não probabilística e os adolescentes variavam de 15 a 18 anos. E adotou-se como critério a inclusão de adolescentes que estudavam no primeiro e segundo ano do ensino médio, com até 18 anos, como eu já falei. E aí os instrumentos que a gente utilizou foi a escala de comportamento de bullying, o questionário de valores básicos infantil, validado por Gouveia, e o questionário sociodemográfico, que abordava questões como sexo, idade, ano escolar e renda econômica dos adolescentes. Inicialmente foi apresentada uma solicitação para realizar a pesquisa na escola. Depois disso, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Faculdade Integrada de Patos. E aí, depois dessa aprovação do Comitê de Ética, foi entregue os termos de consentimento livre e esclarecido àqueles adolescentes que teve a permissão dos pais para participar da pesquisa. Na análise de dados, foi realizado o software, o SPSS, para realizar as análises dos dados. E aí, o que a gente obteve, eu vou apresentar duas tabelas. Essa é a primeira tabela. Na primeira tabela, observou-se que apenas dois tipos de comportamento de bullying, o verbal e o cyberbullying, obtiveram correlação com duas subfunções dos valores humanos centrais. E os sociais. Ou seja, quando aumenta o comportamento de bullying, diminui-se a ocorrência dos valores centrais. Também notou-se que quando aumenta a prática do bullying via meio de comunicação, como é o cyberbullying, os valores centrais e sociais diminuem. Assim, a dimensão cyberbullying correlacionou-se também de maneira negativa significativamente com a subfunção social e central, como aqui mostra a tabela. Também a prática de bullying relacional
correlacionou-se de forma positiva e significativa com a subfunção interativa. Ou seja, quando ocorre o aumento do bullying relacional, aumenta também a pontuação em valores sociais. Ademais, realizou-se teste T para verificar se havia diferença entre o bullying entre o sexo feminino e masculino. Percebeu-se então que em todos os tipos de bullying, os estudantes do sexo masculino apresentaram maior média de comportamento em relação às meninas. No entanto, apenas 2 tipos de bullying, esses scores foram significativos, que foi o físico e o bullying relacional, indicando a existência de diferença entre homens e mulheres quanto à prática de bullying. Considerando especificamente a amostra estudada, observou-se também que homens tendem a violentar suas vítimas chutando, agredindo fisicamente ou ainda excluindo de grupos em função de certas características físicas comparado com mulheres, que o fazem de maneira diferente. A segunda tabela aqui, que mostra a correlação entre meninos e meninas e o tipo de bullying praticado. E aí, como resultado de discussão, a gente obteve que, considerando os valores centrais, que são os valores que falam sobre o que o indivíduo percebe como o que é mais importante para si, foi observada uma relação negativa com a violência verbal e cyberbullying, corroborando com outras pesquisas, como a de Monteiro. Já os valores sociais se correlacionaram negativamente com o tipo de bullying verbal relacional e cyberbullying, corroborando com também pesquisa de Monteiro. Tais resultados sugerem que pessoas que são guiadas por valores sociais normativos, ou seja, pessoas que sempre querem o bem-estar comum, que gostam de regras, de normas sociais, apresentam maior obediência a autoridades e preservação de normas de uma cultura, enquanto que pessoas que manifestam valores sociais interativos buscam manutenção das relações interpessoais e assim tendem a praticar menos comportamento de bullying. Para além disso, pode citar os achados de Dilma e Iadog, que mesmo não se utilizando da teoria dos valores humanos de Fonseca aqui utilizada, somam a presente pesquisa, já que foi possível verificar que os valores de responsabilidade, tolerância, respeito, honestidade e pacifismo explicam negativamente o comportamento de bullying, visto que esses apresentam-se ausentes nos jovens que praticam o cyberbullying. Além das relações entre valores humanos e bullying, também observou que homens também praticam mais bullying do que as meninas, e uma possível explicação para o fato é que meninas demonstram atitudes mais empáticas e positivas do que meninos. Os achados reforçam que, independente do sexo, o bullying verbal é predominante quanto aos outros. Porém, na presente pesquisa, a gente teve algumas dificuldades, como a primeira delas foi com relação à amostra, que foi realizada apenas com estudantes da rede pública, e a seguinte foi com relação ao próprio instrumento, que por ser uma medida de autorrelato, possibilita o participante falsear a resposta em função da desejabilidade social, ou seja, do que a comunidade, do que as pessoas querem ou não ouvir, já que o bullying ainda é muito mal visto. No entanto, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram atingidos, os resultados obtidos corroboraram com outras pesquisas já presentes, já realizadas, mas também espera-se que sejam realizadas mais pesquisas no âmbito nacional para que também possa haver talvez até uma prevenção no comportamento de bullying, já que certos valores estão mais presentes em quem pratica um bullying e também mais ausentes em algumas pessoas que também praticam bullying. As referências bibliográficas utilizadas na pesquisa e obrigada.